Talvez você já tenha ouvido a história de Nelson Mandela, um homem que passou 27 anos preso, grande parte desse tempo em isolamento. Uma cela pequena, silêncio constante, longe da sua família, longe da vida que ele conhecia. Para muitos, aquilo parecia o fim da história dele. Um homem esquecido pelo mundo. Só que Mandela decidiu usar o isolamento como um lugar de formação. Durante esse tempo na prisão, ele leu, estudou, refletiu bastante, fortaleceu sua mente e tratou o próprio coração. Ele mesmo disse que, se saísse da prisão odiando, continuaria preso por dentro. O cárcere não destruiu o Mandela. Pelo contrário, o cárcere o amadureceu. O isolamento o fortaleceu. E quando Mandela saiu da prisão, depois de 27 anos, ele não saiu como um homem quebrado. Ele saiu dali preparado. Pouco tempo depois, aquele homem que havia sido líder do Congresso Nacional Africano, um movimento que lutava contra o apartheid, um regime oficial da África do Sul, que separava pessoas pela cor da pele, esse homem mesmo se tornou o presidente da África do Sul. O homem que eles tentaram silenciar não foi esquecido. O isolamento não foi o fim da história dele. Foi o capítulo que o preparou para algo maior. E agora, eu quero que você perceba como isso se conecta com a Bíblia. Moisés, por exemplo, passou 40 anos isolado no deserto, antes de liderar uma nação inteira. José foi separado da sua família, preso injustamente, esquecido, até que Deus o levantou para governar o Egito. Davi foi isolado nos campos e depois nas cavernas, antes de sentar-se no trono. Tá vendo que o padrão é o mesmo? Antes de Deus exaltar, ele isola. Antes de Deus levantar, ele prepara. Antes do propósito do Senhor se manifestar, muitas vezes virá o deserto. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja rejeição, atraso ou abandono. Talvez seja Deus te preparando, assim como Ele preparou Moisés, José, Davi e até homens da história como o Nelson Mandela, que entenderam que o isolamento pode se tornar um lugar de transformação. Se você tem se sentido sozinho ultimamente, como se Deus estivesse te afastando de pessoas e de situações que antes faziam parte da sua vida, que eram parte do seu cotidiano, saiba que isso pode não estar acontecendo por acaso. Muitas vezes, irmãos, o isolamento é a forma que Deus usa para preparar, testar e fortalecer aqueles que Ele escolheu para algo maior. Na Bíblia, todos os grandes homens de Deus passaram por períodos de solidão, antes de serem levantados para cumprir seus propósitos. Como os exemplos que eu dei, Moisés ficou 40 anos no deserto. José foi separado da sua família. Davi passou anos fugindo. E até Jesus precisou enfrentar 40 dias de jejum e tentação no deserto, antes dele começar o seu ministério. Talvez você esteja vivendo isso agora, nesse momento. Mas por que isso acontece? Hoje nós vamos falar sobre 3 razões pelas quais Deus pode estar te isolando. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Que você tenha uma excelente semana. Eu peço que você dê o like nesse vídeo para que mais pessoas que estão passando por momentos de solidão possam ser alcançadas por essa palavra de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você tenha esse momento devocional aqui com a gente todos os dias. Amém? Escreva nos comentários: Deus está me preparando. Declare isso pela fé.
E coloque aqui também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós fazemos uma oração aqui, nós oramos uns pelos outros. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Primeira razão pela qual Deus pode estar te isolando. Deus te isola para te preparar. Antes de Deus usar alguém, Ele prepara essa pessoa no oculto. Muitas vezes isso significa separá-la do ambiente em que ela estava acostumada, afastando ela de distrações e influências que poderiam impedir o seu crescimento espiritual. Presta atenção. Moisés cresceu no palácio do Egito, cercado de luxo e de poder. Mas ali naquele ambiente, ele não estava pronto para liderar o povo de Deus. Depois que ele matou um egípcio, Moisés fugiu para o deserto. E ali no deserto, ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. O que parecia um retrocesso era, na verdade, o plano de Deus. Porque foi nesse tempo de solidão que Deus moldou o coração dele, quebrou o seu orgulho e o preparou para ser o libertador de Israel. Outro exemplo, Davi, antes de se tornar rei, passou anos no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Para o mundo, aquilo que Davi fazia parecia um serviço insignificante, mas para Deus era um tempo de aprendizado. Ali, longe dos holofotes, Davi enfrentou leões e ursos, e isso o preparou para derrotar Golias mais tarde. Ali, Davi aprendeu a depender de Deus, a louvar a Ele mesmo na solidão e a fazer o seu trabalho com excelência, mesmo quando ninguém estava vendo. Talvez Deus tenha te colocado em um momento de solidão para trabalhar algo dentro de você, sabe? Ele pode estar te ensinando a confiar mais nele, a desenvolver a sua fé, a se fortalecer para o que está por vir. O isolamento não significa que Deus esteja te rejeitando, te abandonando. Como eu disse, Ele pode estar te preparando. Quando Deus te separa, Ele também está te protegendo de distrações que poderiam te desviar do propósito dele. Ele está te ensinando a ouvir a voz dele com mais clareza, sem o barulho do mundo ao seu redor. Ele está te moldando no oculto, para que quando chegar a hora, você esteja pronto para aquilo que ele preparou para você. Segunda razão, Deus isola para te provar. Outro motivo pelo qual Deus permite o isolamento é para testar o nosso coração. Quando nós estamos cercados de pessoas, muitas vezes nós nos apoiamos nelas. Mas quando estamos sozinhos, nós precisamos aprender a confiar somente em Deus. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e ele passou anos longe da sua família, preso injustamente, esquecido por muitos. Mas mesmo ali naquela solidão, José permaneceu fiel. Ele poderia até ter se revoltado contra Deus, poderia ter cedido à tentação da esposa de Potifar, mas ele escolheu se manter íntegro. E foi exatamente essa integridade no isolamento que levou José ao palácio do faraó. O mesmo aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Não havia ninguém ali para incentivar Jesus ou para apoiá-lo. Foi ali, no isolamento, que ele mostrou a sua força espiritual e venceu a tentação através da palavra de Deus. Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele era um gigante. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se ninguém se importasse com você? Esse talvez possa ser o seu teste. A questão não é se você está sozinho, mas o que você faz com essa solidão. Você vai ficar reclamando ou você vai usar esse tempo para crescer
espiritualmente. O isolamento revela quem você realmente é. Quando não há ninguém te vendo, te aplaudindo, quando não tem ninguém te cobrando, você continua sendo fiel? Você continua orando? Você continua buscando a Deus? Como é o seu comportamento quando você está sozinho? Você desiste? Eu quero que você saiba o seguinte: Deus está te observando. Ele quer ver se você vai permanecer firme, mesmo quando parece que ele está distante. Ele quer ver se você vai confiar nele, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário, mesmo quando as condições não estão favoráveis para você. Terceira razão: Deus te isola para te separar do mundo. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos separa, nos isola, porque nós estamos cercados por pessoas ou até por influências que não fazem parte do propósito dele para a nossa vida. Davi foi ungido rei quando ele ainda era um jovem pastor, mas antes dele assumir o trono, Davi precisou fugir do rei Saul e se esconder em cavernas. Aquele isolamento de Davi não era um castigo, era um livramento. Se Davi tivesse permanecido no palácio, Saul poderia tê-lo matado. Deus afastou Davi para protegê-lo, para preservar o propósito que havia sobre a vida dele. Tá vendo? Às vezes Deus vai nos afastar de amizades, de relacionamentos ou até de ambientes que podem nos prejudicar espiritualmente. Isso pode até doer no momento, mas é a forma de Deus nos proteger. Ele sabe, ele conhece e ele enxerga que certas pessoas ou situações poderiam te desviar do caminho, poderiam enfraquecer a sua fé e te impedir de alcançar o que ele tem para você. Se você sente que Deus está tirando pessoas da sua vida, não tente forçar as coisas, não tenta forçar a amizade. Apenas confie, porque Deus sabe o que está fazendo. Você pode até não entender agora, mas lá na frente você vai ver que foi um livramento. Deus não te afasta de pessoas por crueldade, mas Ele faz isso por amor. Ele te protege daquilo que você não consegue ver. Mas então, você pode estar se perguntando, o que fazer quando Deus te isola? Aproveite esse tempo para buscar mais a presença do Senhor. Use a sua solidão para ler a Bíblia, para orar, para fortalecer a sua fé. Não caia na tentação de voltar para o lugar de onde Deus já tirou você. O diabo vai tentar usar a sua solidão para te desviar, para fazer você sentir que está abandonado, para te fazer voltar para os lugares e para as pessoas que Deus já tirou da sua vida. Mas eu quero que você se lembre o seguinte: o deserto não é o seu fim. O deserto é apenas uma fase. Tenha paciência. O tempo de Deus é perfeito, irmãos. Moisés, José e Davi passaram pelo isolamento antes de serem exaltados. A sua hora também vai chegar. Fique firme, vença as tentações e confie que mesmo a uma aparente solidão, Deus está com você. Ele nunca te abandonou, Ele está trabalhando em você. Ele está te preparando, te provando e te separando para algo maior. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: Deus está me preparando. Amém? Coloque isso com convicção. Deus está me preparando. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora e que tem se sentido sozinha, isolada ou esquecida. Pai, muitos aqui estão passando por momentos difíceis, de solidão, de tristeza, e o coração deles está pesado. Mas eu peço que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, para que elas possam entender que esse isolamento
não é abandono, mas é preparação. Mostra que o Senhor tem algo grande na vida delas, algo que elas ainda não conseguem ver, mas que o Senhor já preparou. A tua palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão sendo provados nesse momento, por aqueles que estão enfrentando tentações nesse período de isolamento, de solidão, por cada pessoa que está sendo tentada a voltar para o lugar de onde o Senhor já a tirou. Ó Pai, dê a ela força para permanecer firme, para resistir ao inimigo e para confiar no Senhor, mesmo que tudo pareça estar contra ela. Eu oro por aqueles que perderam amizades, que tiveram que se afastar de relacionamentos, pelas pessoas que foram separadas daqueles que elas mais amavam. Senhor, consola o coração de cada um. Mostra que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor está nos protegendo e nos preparando para algo maior. Que o Senhor dê paciência a cada um, Pai. Que o Senhor dê fé para esperar no teu tempo. Coloca nesse coração a certeza de que o deserto vai passar e que a promessa vai se cumprir. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou aqui nos comentários, Deus está me preparando. Ó Deus, confirma essa declaração, Pai. Mostra a essas pessoas que o Senhor não as esqueceu, que o Senhor está com elas, que o Senhor vai completar a boa obra que um dia o Senhor começou a fazer. Atenda a cada pedido de oração feito aqui de acordo com a tua vontade e transforma a vida de cada um de uma maneira sobrenatural. É por isso que eu oro e te agradeço, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por um momento de isolamento, saiba que Deus está preparando algo maior na sua vida. Confie nele, creia nele, permaneça fiel e espere no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um momento de isolamento, por um tempo de solidão, alguém que precisa saber que Deus está preparando algo maior para ela, alguém que precisa dessa palavra de esperança. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Eu oro para que você viva uma semana diferente. Que a sua semana comece com a presença de Deus, guiando cada decisão sua. E que nenhuma seta do inimigo prospere contra você. Amém? Você será abençoado, abençoada em cada passo, em cada decisão. E Deus estará contigo a cada novo dia e a cada obstáculo que surgir no seu caminho. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença do Senhor todos os dias, pessoas que decidiram, que entenderam a importância de começar o dia se alimentando da palavra de Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então,
Se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está cuidando de mim. Amém? Você pode escrever isso com fé. Deus está cuidando de mim. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz assim: O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Você não precisa esperar que tudo fique perfeito para ter paz. Entenda isso. A sua paz não vem das circunstâncias. A sua vitória não vem daquilo que você pode ver. A sua paz vem de Jesus Cristo, o príncipe da paz, a quem também pertence a sua vitória, que já foi conquistada na cruz. Deus renovou as misericórdias dele sobre a sua vida mais uma vez. E ele está te dando, nesse dia, nessa segunda-feira, uma nova chance de recomeçar. A semana começou e talvez o seu coração já esteja cheio de preocupações, contas, pressões, palavras que doeram, situações que te cansaram. Mas hoje, Deus está te lembrando de algo muito importante. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. É o que diz a palavra. Talvez você esteja começando essa semana com o coração ainda ferido, ainda machucado por alguma situação do passado. Mas Deus não te convida a carregar esse peso. Ele te chama a começar novamente. A se lembrar de que é Ele quem sustenta os seus passos e é Ele quem escreve a sua história. Tem gente que acha que recomeçar é simplesmente tentar de novo. Mas o recomeço que Deus oferece vai muito além de um novo esforço humano. É começar de um lugar onde a culpa já foi retirada, onde os pecados já foram pagos, onde o passado já não define mais quem você é. Na cruz, Jesus não apenas perdoou os nossos erros, ele abriu o caminho para que nós tivéssemos uma nova história. Não importa quantas vezes você tropeçou, não importa se os outros ainda te olham com desconfiança. Se Deus decidiu te dar uma nova chance, ninguém pode te impedir de viver o novo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E isso inclui o dia de hoje, inclui essa segunda-feira. Não como um dia comum, mas como um pontapé para uma transformação definitiva. Sabe, irmãos, às vezes Deus começa uma mudança de uma forma pequena, sutil, quase que imperceptível, mas que lá na frente vai mudar completamente o rumo da sua vida. Não subestime o que Deus pode fazer com passos simples. Talvez hoje você vai decidir orar novamente, ou perdoar alguém, ou simplesmente parar de alimentar pensamentos destrutivos, pensamentos que têm prejudicado a sua vida, que têm te afundado. Essas decisões parecem pequenas, mas são como sementes. E Deus é especialista em fazer sementes virarem árvores. Não permita que o inimigo te convença de que é tarde demais, ou que você já tentou demais.
o sangue de Jesus te limpa completamente. E onde o pecado abundou, a graça superabundou. Você pode sim começar novamente. E não é um recomeço qualquer. É um recomeço com propósito, com direção, com a presença de Deus agora te guiando. Se há vida em você, há esperança. E se há esperança, então há um futuro. E se Deus está nesse futuro, você não precisa ter medo de recomeçar. Tem gente que se aproveita desse perdão e dessa renovação das misericórdias de Deus para viver de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus é muito clara. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade como desculpa para a vontade da natureza humana. A liberdade que Cristo conquistou na cruz não é permissão para a gente viver no pecado. É um chamado à vigilância. É para viver em santidade. É para andar com temor e reverência diante do Deus que te deu uma nova chance. Tem maridos, por exemplo, que erraram, sim, que caíram, que foram infiéis à esposa, à própria consciência, foram infiéis a Deus, à sua fé. E depois do arrependimento, em vez de buscarem restauração, decidirem viver alimentando a culpa, e depois do arrependimento, em vez de buscarem restauração, decidiram viver alimentando a culpa. Só que essa culpa, em vez de libertar, vira uma desculpa, vira brecha, e o inimigo sabe disso. Ele sabe que esse marido vai usar a própria dor como argumento para errar de novo. Ele vai pensar, já que eu sou assim mesmo, então tanto faz. E aí ele reconstrói a prisão emocional que Jesus já tinha destruído. Isso é muito grave, porque quando o pecado é usado como desculpa para continuar pecando, o coração vai endurecendo, vai se afastando da graça e vai se apegando a um ciclo que o próprio homem alimenta, mesmo dizendo que quer mudar. Só que mudar de verdade, uma mudança verdadeira começa quando a pessoa para de se esconder atrás da culpa e começa a viver debaixo da graça. Tem esposas também que estão presas, não por causa de uma traição, mas por causa da culpa de serem impacientes, por exemplo, de se irritarem facilmente, e ao invés de entregarem tudo isso a Deus, usam essa dor como justificativa e dizem para si mesmas, eu não aguento mais. E aí, o que acontece? Cada detalhe em casa vira briga, cada conversa acaba em discussão. E o lar, que deveria ser um lugar de paz, de tranquilidade, um porto seguro, vai virando um campo de guerra silencioso, onde a paz não consegue mais morar. Mas essa culpa que você sente, minha irmã, não foi feita para te definir. Ela foi feita para te lembrar de que você precisa de Jesus. E se você já entregou isso a Ele, então não viva mais como se estivesse sozinho. Você não é refém daquilo que te feriu. Você é filha de um Deus que cura, que transforma, que muda o ambiente por completo, começando pelo seu coração. Só que, enquanto você continuar alimentando a dor, ela vai continuar te moldando. E o inimigo vai continuar se aproveitando disso. Vai continuar sussurrando. Não adianta tentar. Você vai errar novamente. E é aí que você precisa responder com a palavra. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1, o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Você é livre. Livre do ciclo, livre da culpa, livre da repetição. E não porque você é forte,
mas porque Jesus já venceu por você. Atenda ao convite que o Senhor está te fazendo nesse dia. Ouça Ele dizer: rompa o ciclo, solte esse peso e recomece. De verdade, nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica que tem tirado a sua paz, se existe algum desafio que você vai enfrentar nessa semana, ou se você tem orado pela vida de alguém, se você tem intercedido pela vida de alguém, escreva aqui nos comentários o nome dessa pessoa, essa situação específica, ou se você simplesmente concorda com essa oração, diga amém aqui nos comentários. Nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa segunda-feira, por esse novo começo, por essa nova semana que o Senhor nos concede. Nós sabemos que não acordamos hoje por acaso. O Senhor permitiu que os nossos olhos se abrissem, porque ainda há um propósito, ainda há esperança, ainda há algo novo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Obrigado pela tua bondade, que nos alcança todas as manhãs. Obrigado pelas tuas misericórdias que não falham, que não têm fim e que se renovam sobre nossas vidas nesse exato momento. Obrigado pelo teu amor, Pai, que não nos abandona, mesmo quando nós mesmos pensamos em desistir. Obrigado, Senhor, por nos dar mais uma chance de recomeçar. Nós entramos na tua presença, Pai, com reverência, com humildade e com sinceridade, com o nosso coração exposto diante do Senhor. Não queremos esconder nada, Deus, porque sabemos que diante dos teus olhos não tem disfarce. O Senhor sonda os corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos e mesmo assim o Senhor escolhe nos amar. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Purifica o nosso coração, Pai. Purifica a nossa mente, que se sentiu contaminada por pensamentos impuros, por mágoas, pelo orgulho, por causa da inveja. Purifica os olhos que se desviaram, os lábios que feriram, os corações que endureceram. Perdoa os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Perdoa esse irmão e essa irmã que está ouvindo essa oração com o seu coração em pedaços, achando que não merece mais uma nova chance. Que ela saiba, que ela receba no seu coração a certeza de que o Senhor é um Deus de recomeços. Eu oro por aquele marido que caiu, que errou, que pecou e agora vive preso na própria culpa, que se sente indigno de recomeçar, que acha que o Senhor já desistiu dele. Pai, toca no coração desse homem, liberta, Pai, esse teu filho. Mostra a ele que o Senhor não se afasta de corações quebrantados. Eu oro também pela esposa que se sente sem forças, que já tentou transformar o seu lar em um lugar de paz, mas que sente que está falhando como mãe, como esposa, como serva de Deus. Renova, Senhor, o espírito dessa mulher. Acalma esse coração. Restaura o ambiente dentro dessa casa. Eu oro por todas as pessoas que vivem numa prisão emocional. Prisão essa que o Senhor já quebrou, já destruiu lá naquela cruz, mas que elas mesmas continuam reconstruindo. Eu oro por quem caiu e hoje usa a culpa como desculpa para cair novamente. Por quem acha que nunca vai mudar. Por aqueles que carregam o peso, o medo de errar novamente. E por isso nem tentam agir de uma forma diferente. Quebra esse ciclo, Deus. Cura essa ferida. Liberta essa alma.
Eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que tem vivido uma vida dupla, por aqueles que estão cansados de esconder, por quem está exausto de lutar contra um pecado que parece maior do que tudo, por quem já não aguenta mais cair, pedir perdão e cair novamente. Que hoje seja o dia da libertação definitiva, a libertação verdadeira, a libertação que foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Eu oro por aqueles que sofrem em silêncio, que essa pessoa encontre paz, que ela tenha um encontro com o Príncipe da Paz. Eu quero apresentar ao Senhor todas as pessoas, ó Deus, que enfrentam crises de ansiedade. Que toda ansiedade se prostre diante do Criador do Universo. Eu também quero orar, meu Deus, por aqueles que carregam o peso emocional do passado. Que eles possam trocar os seus fardos pesados com o fardo suave de Cristo. Eu oro por essa pessoa que não consegue dormir à noite. Que ela consiga se livrar desse pânico e dessa necessidade de pensar em tudo o tempo todo. Por aqueles que sentem vergonha de pedir ajuda. Que essa pessoa seja capaz de procurar ajuda, Pai. De buscar ajuda na psicologia, na terapia. Que ela seja capaz de procurar um amigo, uma amiga. Eu oro por aqueles que acham que já passaram da idade de mudar. Que o Senhor lembre a essa pessoa que Tu és o Deus que renova a nossa vida. Como diz a Tua palavra em Isaías capítulo 40, os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ó Deus, contempla essa pessoa, esse irmão e essa irmã, que sente culpa por não conseguir ser forte o tempo todo. Que o Senhor a lembre de que a tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está tentando reconstruir o seu casamento. Que a confiança seja restaurada, dia após dia, um passo de cada vez. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento a dor da perda. Que o Teu Espírito Santo, que também é o nosso Consolador, esteja ao lado dessa família. Por aqueles que ainda não conseguiram se perdoar, que o Senhor derrame a Tua misericórdia, porque o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que está à espera de um milagre, que ela possa contemplar a Tua face e o Teu mover. E que nesse tempo de espera, ela não se desespere, mas que ela tenha a sua esperança renovada. Que o Senhor mostre que está bem aí, ao lado dessa pessoa que está me ouvindo. Eu oro por aqueles que querem viver uma nova vida, mas não sabem por onde começar. Que o Senhor seja a direção e que elas possam seguir nesse novo e vivo caminho. Pai amado e querido, que essa segunda-feira marque o início de uma nova caminhada. Não só de uma nova semana, mas de uma nova mentalidade, um novo tempo, um novo propósito, um novo coração, um espírito firme. Que os passos sejam guiados pelo Senhor e que esse recomeço seja verdadeiro, limpo, leve, forte, baseado no Teu amor. Que cada pessoa que está aqui, ó Deus, cada pessoa que foi alcançada por essa palavra hoje, se lembre que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós declaramos que estamos em Cristo, lavados e remidos pelo sangue, libertos de toda culpa, livres para viver o novo, prontos para recomeçar. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus tocou no meu coração de fazer algo diferente hoje. Eu estou sentindo que tem alguém ouvindo essa palavra
que agora está distante. Ou talvez nem tenha conhecido de verdade o amor de Jesus, sabe? Por isso, eu quero fazer uma oração junto com aqueles que desejam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem muitas ovelhas perdidas que se afastaram do seu pastor. Mas também tem ovelhas que ainda nem conheceram o pastor. Olha só, Jesus está te chamando para perto. O reino dele é para quem o aceita, para aqueles que abrem o coração e decidem caminhar com ele. Se hoje você quer tomar essa decisão, se você sente que essa é a hora, eu quero pedir que você, onde estiver, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga assim, olha, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu acredito que o Senhor morreu por mim e ressuscitou. E hoje eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me limpa, me transforma e me guia daqui para frente. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, se você fez essa oração com fé, escreva aqui nos comentários, eu aceitei. E que Deus abençoe a sua vida, que você siga firme nessa escolha que vai transformar toda a sua vida. E você que já caminha com Cristo, escreva aqui, eu sigo firme. Escreva isso, eu sigo firme. E recomece a viver nessa semana com ainda mais intensidade e propósito. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou
Nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo,
que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer? Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Qual pecado você precisa abandonar? Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia, nos ajuda a ter domínio próprio
Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a tua vontade. Que essa semana seja marcada pela tua presença, Pai, pela clareza que só o teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho,
Pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida, mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez
Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da tua presença, da tua casa. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé,
na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado. A graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero trazer uma reflexão em um dos livros chamados Profetas Menores. Livros que são pouco pregados nas igrejas, de uma forma geral. E hoje eu quero convidar você a ler uma passagem comigo do livro de Amós. Amós era um líder incomum, um pastor pacato de Judá, sem credencial nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem do seu desrespeito à justiça e da sua sede pelo materialismo, declarando que somente quando eles seguissem a liderança divina é que o povo seria salvo do castigo. Sabe, irmãos, o livro de Amós é profundamente atual. Daqui a pouco eu vou ler a passagem com você. Mas eu quero dizer que ele não é só uma mensagem para o povo de Israel do século 8 a.C., mas ele é um espelho profético que reflete os pecados da nossa sociedade moderna. O profeta se dirigia a uma cultura que, em muitos aspectos, se parece demais com a nossa cultura. Uma cultura materialista, onde o sucesso era medido pela riqueza, pelo luxo e pelo acúmulo de bens. As elites viviam em casas adornadas com marfim, enquanto os pobres eram esmagados e explorados. Não parece com o nosso tempo, em que a ostentação é celebrada nas redes sociais e a desigualdade se alastra por todo o mundo nas ruas das grandes cidades? Amós falava a uma sociedade marcada pela ganância desenfreada, onde os poderosos distorciam o direito e vendiam o justo por prata, como está em Amós 5, verso 12. Hoje em dia, nós vemos grandes escândalos de corrupção, empresas que enriquecem à custa da dignidade dos trabalhadores, sistemas que favorecem sempre os mesmos, enquanto os marginalizados seguem invisíveis. Aquela também era uma cultura arrogante, onde o povo acreditava ser intocável por causa dos seus rituais religiosos. Ou seja, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas Deus os rejeitava, porque seus corações estavam longe da justiça e da retidão. Isso nos confronta, porque muitos hoje frequentam igrejas, usam uma linguagem religiosa, uma linguagem gospel, mas ignoram os fundamentos do reino de Deus: justiça, misericórdia e fidelidade. O profeta Amós adverte que nenhuma cultura sobrevive muito tempo quando está fundamentada na opressão, na indiferença com o sofrimento alheio, na idolatria do dinheiro e no culto vazio.
Ele diz com clareza, em Amós capítulo 5, verso 14, busquem o bem, não o mal, para que vivam. Isso aqui não é só um chamado espiritual, mas é um chamado existencial, um chamado social e urgente. Hoje, nós vivemos tempos de abundância tecnológica e escassez de compaixão. Produzimos inteligência artificial, mas não conseguimos resolver o problema da fome no mundo. Temos prédios luxuosos e crianças dormindo na calçada. A fé, muitas vezes, é usada como instrumento de poder político e não como expressão de amor ao próximo. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega ele para outras pessoas? Essa mensagem, quando você dá o like, é recomendada para que outras pessoas assistam. E como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a essa palavra, a essa reflexão que nós trouxemos hoje. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sabe, assim como naquela época, Deus continua buscando um povo que vive com integridade. Sabe, irmãos, assim como naquela época, até hoje, Deus continua buscando um povo que viva com integridade, que não negocie princípios por conveniência e que transforme a adoração em ação. A mensagem de Amós não é só um recado amargo. Sabe aquelas mensagens que você geralmente não vai ouvir no púlpito das grandes igrejas? Então, essa é a mensagem pregada por Amós. Um apelo à mudança. Um apelo para que a justiça volte a correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É o que ele escreveu em Amós capítulo 5, verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque quando o povo vive segundo a justiça de Deus, o culto se torna agradável, o louvor é verdadeiro e a sociedade é restaurada. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: que a minha adoração seja sincera. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Que a minha adoração seja sincera. O capítulo 5 de Amós é uma das seções mais contundentes contra a religiosidade vazia de Israel. Amós denuncia um povo que mantém ritos e festas religiosas, mas ignora a justiça, o cuidado com os pobres e a ética no cotidiano. Deus não se impressiona com formas religiosas externas, mas ele se agrada de uma sociedade que pratica a justiça. O termo justiça, no hebraico, aqui, é a retidão nos relacionamentos humanos e comunitários. Já a expressão juízo, que é mispá, se refere à aplicação prática dessa justiça no tribunal ou na vida cotidiana. Ou seja, era um povo que fazia sacrifícios, que cantava louvores, participava dos cultos, mas vivia de forma corrupta, exploradora e injusta. Por isso, Deus rejeita o culto e clama por justiça como um rio, contínua, abundante e fluida. O grito do profeta Amós é o mesmo que ecoa nas ruas, nos púlpitos proféticos que nós ainda temos nos dias de hoje, e nas vozes que se levantam contra a hipocrisia religiosa. O pastor batista Martin Luther King, em seu discurso histórico Eu Tenho um Sonho, ele citou esse versículo. Ele diz assim no discurso: não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas
e a retidão como um ribeiro perene. Isso mostra que a mensagem de Amós não é datada, mas ela é eterna, atemporal. Onde houver desigualdade, racismo, corrupção, exploração do pobre, culto vazio e insensibilidade à dor e às necessidades do próximo, a profecia se atualiza. Esse é o recado que o Espírito Santo está dando à igreja hoje. Não adianta cantar lindos louvores se a justiça não for praticada. Não adianta levantar as mãos nos cultos se elas não estiverem estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta falar de avivamento se ele não gerar arrependimento, compaixão, generosidade e justiça. A justiça é a liturgia que Deus não rejeita. Diante dessa palavra, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que Deus quer de mim? Sabe, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja de forma coletiva, mas a mudança começa individualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer de mim? Tem uma resposta que pode ser a sua resposta, que está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nós não podemos viver uma fé apenas de palavras, mas sim de ações coerentes com o caráter de Deus. A espiritualidade verdadeira se revela na maneira como tratamos o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé que a minha adoração seja sincera. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra tão atual, tão desafiadora para nós. Queremos ser uma geração que vive a Tua justiça. Não apenas falamos em Teu nome, mas caminhamos segundo o Teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nos escondemos atrás da nossa religiosidade, atrás de rituais, de cultos vazios, enquanto ignoramos a dor do próximo. Purifica o nosso coração e a nossa adoração e alinha as nossas intenções aos valores do Teu reino. Que a justiça corra em nossa vida como um rio, constante, puro e vivo. Levanta em nossos dias vozes proféticas que não tenham receio de denunciar o erro e que promovam o arrependimento e a restauração. Ensina-nos, ó Deus, a praticar o bem, a buscar a equidade e a amar a misericórdia. Que cada um de nós seja um canal do Teu amor e da Tua justiça nessa terra sedenta. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu sei que a maioria desses pedidos vem justamente dessas pessoas que são menos favorecidas, pessoas que não têm recursos físicos, emocionais, espirituais, mas elas têm a fé. Elas têm, ó Deus, a esperança que é depositada aqui através dessa oração. Que o Senhor atenda a cada pedido aqui
segundo a tua vontade, ó Deus. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, cada família, ó Deus, que for alcançada por essa mensagem, seja tocada pelo teu Espírito e esteja com o coração aberto para uma mudança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus pode transformar uma nação, pode transformar uma igreja, uma família e uma vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus.